Paz do Senhor, irmãos. Eu peço para os irmãos que podem se sentar. Nós vamos lendo, né, a palavra de Deus, vamos meditando naquilo que Deus tem para nós. Eu achei que fosse demorar um pouquinho, né, pastor? Quinta-feira eu já ministrei para as irmãs. Foi, né, irmãos? E eu vou ficar devendo para os irmãos hoje os slides, porque foi de ontem para hoje a ministração. E os irmãos sabem que a gente tem tantas demandas que tomam o nosso tempo, e às vezes a gente fica assim até pensando, Jesus, ajuda. E o pastor nos ligou e pediu para que a gente falasse um pouquinho sobre Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Mas antes de começar, irmãos, quero agradecer aos irmãos que oraram, aqueles que souberam. O pastor Eliezer, ele fez uma cirurgia hoje de manhã, tirou a vesícula, e de tarde eu fui trabalhar, né? E de tarde eu fui para lá ficar com ele. Deixei ele lá já bonitinho, andando, jantou, já está muito bem, tirando foto, né, pastor? E já está bem, irmãos, graças a Deus, as orações dos irmãos têm nos fortalecido. Ele está bem e é bem certo que amanhã ele já esteja em casa. Os irmãos quiserem visitar, Rua 22 Norte, edifício Vila Lorenza, apartamento 101. Tá? Nós já tomamos vacina, tá bom, irmãos? Então, Provérbios. Obrigado, irmãos, pelo carinho dos irmãos nesta igreja. Eu, todas as vezes que digo isso, me emociono, porque não é fácil a gente chegar num lugar e começar uma nova história. Mas quando Deus está escrevendo, quando o lápis, a caneta está na mão do Senhor, tudo vai bem. Então, Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Diz assim o seguinte, o 16, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, 1. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente, 3. O coração que maquina pensamentos perversos, 4. Pés que se apressam a correr para o mal, 5. A testemunha falsa que profere mentiras, 6. E o que semeia contenda entre irmãos. Número 7. Queridos, esse texto ele apresenta uma lista de coisas que são inerentes ao ser humano. Todos nós conhecemos, pelo menos, falar uma não, pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que se encaixam em alguma dessas listas, ou até mesmo nós, quando a gente deixa um pouquinho de lado o nosso eu, a nossa carne falar, a gente entra nessa listinha aqui, que é uma listinha muito feia, muito tenebrosa. Então, essa lista são coisas inerentes ao ser humano, não é nada do outro mundo, é inerente ao ser humano. Mas este texto, esta lista, elas fazem separação entre a santidade de Deus e a iniquidade humana. Nós precisamos atentar para Salomão, ele não está escrevendo para um povo pagão, um povo que não conhecia o Senhor. Ele está escrevendo para o seu próprio povo que conhecia o Senhor e tinha a lei de Moisés como parâmetro, como regra de conduta de vida. Ele não está escrevendo
para alguém que esteja distante do Senhor. Porque quando alguém está distante de Deus, ou não conhece a Deus, esta listinha aqui é algo comum, corriqueiro em suas vidas. Mas Salomão estava escrevendo para um povo, seu próprio, um povo que tinha a lei do Senhor, foi dada através de Moisés, e um rei que era o homem mais sábio do mundo daquela época. A Bíblia diz que reis da terra vinham com enigmas para que Salomão resolvesse. A rainha de Sabá saiu da Etiópia, do outro lado, subiu e foi até o Oriente Médio, onde estava localizado Israel, para conversar com Salomão, e saiu de lá admiradíssima. Salomão, ele também, embora seja o homem mais sábio do mundo, ele não usa uma linguagem rebuscada, cheia de recursos linguísticos, cheio de palavras difíceis. Ele usa uma linguagem que todo mundo entendia e entende, porque os provérbios de Salomão, eles são contemporâneos, eles são atualíssimos hoje. Ele usa partes do corpo que as pessoas poderiam entender. Usa olhos, língua, mãos, pés. Esses membros do nosso corpo, eles praticam a ação. É a parte externa do corpo. E ele vai usar também o coração no sentido de mente humana. Mas essa mente humana, ela está corrompida pela falsidade, pela inimizade, pelo orgulho, pela maldade, malignidade e mentira. Então, esse coração, no sentido de mente, é que está dominando os olhos, a língua, mãos, pés dos seus súditos e de nós hoje no mundo atual. O texto em evidência que nós lemos, ele coloca em evidência a soberba da vida. A gente estuda, que existem 3 fontes de pecaminosidade ou de pecado, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esse texto aqui, ele coloca em evidência a soberba da vida. Vai falar de olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, mesmo que indiretamente, viu, irmãos? Então, o que é soberba? É elevação, presunção, orgulho, sentimento de superioridade e arrogância. Tudo isso está dentro dessas 7 coisas que Deus odeia 6, e a 7ª faz até Deus vomitar. Porque a palavra abominar é afastar-se de si com nojo, com asco, com ojeriza, é detestar, é deixar bem longe de si. É isso que a palavra de Deus está dizendo hoje. Que essa 7ª coisa deixa Deus enojado com quem pratica esse tipo de coisa. Então, irmãos, João, 1 João capítulo 2, 16, ele vai mostrar para nós essas 3 portas de entrada de pecado no interior do homem. Então, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, nós vamos trabalhar, vou fazer hoje uma exposição de versículo por versículo, ou tópico por tópico, para ficar bem entendido para nós e tentar mostrar para os irmãos aquilo que o Senhor está falando ao meu coração desde ontem.
porque o Senhor está falando ao meu coração. E se eu der lugar a essas coisas, eu ficarei de fora. Seria fácil eu chegar aqui e falar o livro de Provérbios, isso, aquilo, porque eu não pude vir nas outras quartas-feiras. Mas Deus nos deu um direcionamento para falarmos sobre esse texto dentro do livro de Provérbios, mas trazendo para nós, para que nós nos santifiquemos mais ainda. Porque a palavra de Deus diz que quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E se eu sei que tem uma lista de coisas lá no livro de Provérbios que faz o meu Senhor odiar, que faz o meu Senhor me detestar, então eu tenho que ficar bem longe dela. Claro que Deus não odeia, claro que Deus não detesta. Isso são palavras humanas que a gente usa para poder tentar um pouquinho entender quem é o nosso Deus. Então, queridos, as 7 atitudes ou ações que abominam o Senhor. Já disse para os irmãos o que é abominar. É detestar, sentir horror em relação a algo ou alguém, repelir com intensidade e detestar. Então, a primeira coisa é olhos altivos. Eu não sei os irmãos, mas eu já passei por muitas situações em que as pessoas chegam assim, aí pega assim, ó, nem disfarça, viu, irmãos? Para os irmãos entenderem o que são olhos altivos. Não sei se vocês já passaram por isso. A pessoa chega assim, pés, cabeça, te olha assim com a cabeça, avalia assim e sai assim, né? Tô bem. Tem alguém pior do que isso. É olhar olhos altivos. E esses olhos altivos, ele vai demonstrar os sentimentos do coração. Ele demonstra um comportamento ganancioso, arrogante. Pessoas dessa natureza que tem a capacidade de deixar o seu irmão constrangido, porque deixa o irmão ou a irmã ou a pessoa constrangida. Sentimento de superioridade e de acordo com os padrões divinos. Quem tem olhos altivos estão indo em direção à ruína, sua própria ruína. Quem tem olhos altivos, o seu trono, nós temos um trono no coração, viu, irmãos? E quem tem olhos altivos, quem está sentado no trono é o eu. Quem domina é o seu eu. Porque eu tenho que diminuir o meu irmão, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou bom, eu posso, eu quero, eu sou, eu mereço. Esse tipo de pessoa, os seus olhos são olhos arrogantes. Tudo que olha, tudo que vê tem um defeito. Só o que eu faço, só o que eu tenho, só o meu é melhor. Só a minha roupa está adequada, está linda, maravilhosa. Só o que eu cantei, só o que eu fiz é que está bom. Esse é o comportamento de quem tem olhos altivos, indo de encontro à palavra do Senhor Jesus, que disse lá em Mateus capítulo 6, capítulo 19, verso 19, diz assim, ó. Primeiro diz a primeira parte, né? Honra teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Jesus também, em Marcos 12, 31, vai dizer que o segundo maior mandamento é amar o próximo. Em Marcos ainda 12, 33, vai dizer que amar o próximo é maior do que todos os holocaustos. Tudo aquilo que eu coloco diante de Deus, todas as minhas orações, todos os meus jejuns, todos os meus sacrifícios, não valerá de nada se os meus olhos são olhos altivos. E ainda Filipenses capítulo 2, a parte B do versículo 3 diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, e Romanos, para fechar essa primeira parte, Romanos 15, 2, diz assim, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Quando eu coloco o meu próximo à minha frente, eu estou tendo com o meu próximo uma relação horizontal e estou tendo com o meu Deus uma relação vertical. É como um triângulo que tem 3 vértices. Eu e o meu próximo na base e o meu Senhor lá no vértice de cima. Queridos, nós precisamos entregar os nossos olhos ao Senhor, para que os nossos olhos sejam santificados. Vou correr mais um pouquinho. Língua mentirosa é a segunda coisa. Olha, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, não. É Provérbios e é tão atual, mas esta palavra tem cerca de quase 3.000 anos em que foi escrita. Então, língua mentirosa. Provérbios 26, 18 e 19 vai dizer assim: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem, versículo 19, assim é o homem que engana seu próximo, em outra versão diz seu irmão, e ainda diz, fiz isso por brincadeira. A gente vê muitas crianças fazendo isso. A gente vê muitos adolescentes, muitos jovens, faz uma brincadeira de mau gosto, prega uma mentira e depois sai rindo, dizendo, não, foi mal aí, como diz lá no Rio de Janeiro, né? Foi mal, desculpa, valeu aí, foi brincadeira. Queridos, Deus está olhando, Deus não está se agradando. E Deus nos compara aquele que tem uma língua mentirosa como louco que lança fogo, flechas e morte. Ou seja, destruição. Uma língua mentirosa, ela traz destruição. E eu nem quis trazer aqui o texto de Tiago. Nem quis, porque aí mesmo que a coisa ia ficar boa, né? E a gente iria sair daqui ou constrangido ou glorificando o nome do Senhor. No Salmo 115, ou no Salmo 15, versículo 3, no primeiro versículo há uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí, queridos irmãos, a gente vai alinhar com o Provérbios lá da língua mentirosa. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Quando a gente está acostumado à mentira,
nós estamos correndo um sério risco de ficar longe do tabernáculo. E a mentira, ela se torna um costume quando nós temos por hábito praticar a mentira. E começa desde pequeno. Então, nós que estamos mais perto das nossas crianças, nós precisamos, em nome de Jesus, cortar esse mal pela raiz. Porque ainda dizemos, não, foi mal aí, desculpa a brincadeira. Irmãos, Deus não é homem para que minta. Então, a mentira era inerente ao ser humano. Mas ela faz com que Deus olhe para nós e diga, como posso eu abençoar? A mentira está reinando. Então, nós precisamos nos achegar ao Senhor. E o pai da mentira, nós vamos mais adiante, nós vamos voltar a este assunto. Aqui é uma língua mentirosa, ou aquela pessoa que mente, quanto mais mente, nós olhamos assim e já tem até a fama. Ih, aquele ali não acredita não, ele é mentiroso. Ele engana. Queridos, crente não pode ter essa fama. A nossa língua tem que ser uma língua abençoadora. A nossa língua tem que falar a verdade. A nossa língua, ou as palavras que saem da nossa boca, elas precisam ser palavras que apagam a chama, que apagam a contenda, que traz a pessoa a Cristo, e não uma língua e que tem a fama de mentirosa. Terceira coisa que faz com que Deus odeie: mãos que derramam sangue inocente. Aí aqui a gente pode respirar. Ai, não matei ninguém, a minha mão está limpa de sangue. Queridos, Deus não quis perdoar a Manassés porque ele encheu Jerusalém de sangue inocente. Davi carregou as consequências de derramar sangue inocente, sangue de Urias. Mas Davi nem botou a mão nele. Mas Davi foi culpado de derramar o sangue de Urias. Davi escreveu a carta que dizia para que Urias fosse para frente da batalha, e ainda dizia mais: deixa ele sozinho, que é para ele morrer. Eu preciso dele morto. Quantas vezes, irmãos, a gente mata sonhos, a gente mata ministérios, a gente mata famílias, a gente mata reputações, e as pessoas que sofrem com o nosso ódio, com a nossa ira, são pessoas inocentes, e isso é sangue inocente derramado. Vai trazer consequências. Olhe, Deus não quis perdoar a Manassés. Deus não quis perdoar a Davi na questão de Urias, porque Deus deu uma sentença para Urias, para Davi. Deus disse para Davi que a espada jamais, irmãos, essa palavra jamais é muito forte, jamais é uma eternidade. E por Davi ter derramado sangue inocente, a espada jamais se apartaria da casa de Davi. Ué, irmã, como isso? É só nós olharmos para a história de Israel. E Davi, ele é a família escolhida por Deus para ser o chefe da nação. Tanto na história quanto espiritualmente. O nosso Redentor é da descendência de Davi. Mas Deus deu uma sentença para ele, que ele derramou sangue inocente. Caim também derramou sangue inocente. E
Deus disse para Caim, olha, o sangue do teu irmão está clamando lá na terra. Queridos, motivos pelos quais se derrama sangue inocente: cobiça, idolatria, poder, inveja. E nós não precisamos ceifar a vida física de ninguém para ter as nossas mãos culpadas de sangue. Já disse para os irmãos o que nós matamos. Matamos sonhos. Com o quê? Com palavras, com atitudes, com ações. Matamos ministérios, matamos famílias, reputação. Irmãos, a reputação, um bom nome, é o que nós temos de mais precioso. E quantos de nós, por uma língua mentirosa, carregamos sangue inocente nas mãos? Derrubamos a reputação de alguém. E às vezes não precisa muito. Com uma simples palavra, a pessoa está morta e enterrada. Depois nós temos coração que maquina projetos iníquos. Irmãos, a lista parece que ela vai crescendo de intensidade. Viu, pastor? Parece que vai assim crescendo em intensidade de perversidade. Então, coração que maquina projetos iníquos. E o que é projeto iníquo? Coração que maquina, a gente sabe, né? Que é aquela mente que fica assim, ó, maquinando, pensando o que vai realizar, o que vai fazer, e aquilo não sai da mente. E ao invés de nós ocuparmos a nossa mente com coisas espirituais, com coisas que nos edificam, nós ficamos maquinando projetos iníquos. Olha, eu vou fazer assim, vou fazer assado, aquela pessoa vai ver só, vai conhecer quem sou eu. Isso é projeto iníquo. Mas para ficar mais ainda entendido, são projetos injustos, projetos que se opõem à equidade. E aí, meu Deus, quando a palavra é difícil, o que é equidade? Virtude de quem manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Zacarias capítulo 8, versículo 17 vai dizer assim para nós: e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque são todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor. Quanta coisa maravilhosa no livro de Provérbios. Queridos, desde ontem à noite eu estou maravilhada com isso aqui. E se essa palavra não me fizer uma pessoa melhor, não adiantou de nada. Porque essa palavra ela nos confronta. Será que eu estou pensando mal? Estou projetando coisas iníquas contra o meu próximo, contra o meu irmão? Salmo 28, versículo 3, diz assim, ó: não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. O outro tópico: pés que se apressam a correr para o mal. Já viu que tem gente que adora correr para dar notícia ruim? Tem gente que não espera nem... olhou ali, correu para falar: olha, fulano, aconteceu isso, aquilo outro, e o outro fulano está no meio. Ó, é um bololô de coisa. Tem gente que corre. Isaías capítulo 52, versículo 7, ele vai contra essa ideia. Ele vai dizer que os
pés daqueles que anunciam boas novas são pés formosos. Ele vai dizer que os pés de quem faz ouvir a paz são pés formosos. Ele vai dizer de que quem faz ouvir a salvação, daquele que diz a Sião, o teu Deus reina, tem uma corrida, tem um pé formoso. E aí nós temos um exemplo de alguém na palavra de Deus que correu para dar uma notícia que não era para ele dar, correu sem mensagem, se cansou e não levou o prêmio, porque se apressou para dar uma má notícia. E esse era o Aimaas. No dia em que Davi perdeu seu filho Absalão, de uma forma tão triste que todos nós conhecemos a história. Ele correu, Joabe falou: homem, hoje não é a sua vez, pode esperar aí um pouco, vou mandar o outro fulano. Ele: não, mas eu quero correr assim mesmo. Eu quero dar essa má notícia. Eu gosto de dar má notícia. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos trazer a nossa existência e a existência dos nossos irmãos palavras que nos dão esperança. Coisa ruim, o mundo já dá, a televisão já corre para deturpadamente dar as notícias. Então dê notícia boa ao seu irmão. Sabe a mulher sulamita? Ela chegou e o profeta perguntou: vai bem com sua família? Vai bem com seu filho? O filho da mulher estava morto, mas ela se apressou e disse: vai tudo bem em nome de Jesus. Então dê notícias boas. Ué, mas eu vou esconder as ruins? As ruins, irmãos, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale para o seu Deus em secreto. Não se apresse a anunciar coisas ruins ao seu irmão. Eu sempre digo assim, que as nossas palavras saiam da nossa boca cheia de coraçõezinhos. Fale coisa boa, mude o tom da sua voz, seja agradável, porque isso é agradável ao Senhor. E qual é o conselho de Jesus? E aí é tremendo, irmãos, não sou eu, nenhuma dessas palavras aqui são minhas, não. Marcos capítulo 9, versículo 45, se você tem pés que se apressam a correr para o mal, Jesus diz assim: se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno. O outro tópico: testemunha falsa que profere mentira. 2 coisas terríveis juntas. Além de ser testemunha falsa, ainda é uma testemunha falsa e que profere mentiras. Provérbios 24, 28 diz assim: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com teus lábios. Salmo 101, versículo 5, a parte A, diz assim: ao que as ocultas calunia o seu irmão, a esse destruirei. Efésios capítulo 4, versículo 25, nos aconselha, o escritor aos Efésios nos aconselha assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu irmão, porque somos membros uns dos outros. E às vezes, para nós ganharmos alguma coisa, nós entramos na fila para dar um falso testemunho.
Não, eu vi sim, ele fez sim, ela fez sim, e o nosso Papai do céu está só nos olhando. João 8, versículo 44, vai dizer que a testemunha falsa que profere mentira tem por pai ao diabo, porque ele é o pai da mentira. Então diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso coração. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não pode haver na nossa boca mentira. E por último, aquilo que Deus afasta com horror, aquele que semeia contendas entre irmãos. Hoje de manhã, os meus aluninhos, eles perguntaram assim: titia, prof, o que é que te deixa mais aborrecida? E aí, como eu estava estudando essa palavra desde ontem à noite, eu disse para ele: quando vocês vêm aqui na mesa e fica, titia, fulano fez isso, titia, fulano fez aquilo, tia, fulano me empurrou, tia, fulano me bateu. Isso me aborrece extremamente. Aí o meu aluninho virou assim: tá bom, professora, a gente não vai mais fazer isso. Tão lindinho, pastor, tão maravilhoso quando a gente trabalha numa escola em que a gente pode falar da palavra de Deus. Então, olha só, irmãos, aquele que semeia contenda entre os irmãos é um desvio de caráter que deve ser combatido desde cedo. Ah, professor, então eu não posso falar uma coisa que o meu colega fez de errado? Pode sim, me chame em particular que nós vamos resolver. Mas quando chega na frente da turma toda e fala coisas que não é para fazer, semeando contendas, ou então chega para o outro, ó, se você não me emprestar isso, eu também não sou mais seu amigo. Irmãos, isso é criança pequena, mas a gente leva isso para a nossa vida adulta. Então, contenda afasta melhores amigos, Provérbios 16, 28. Contenda traz ruína, Provérbios 17, 19. E contenda traz açoites nas costas de quem é contencioso, Provérbios 18, 6. O conselho bíblico para o contencioso é que nós precisamos lançá-lo fora. Então, se nós, no nosso meio, começarmos a praticar esse tipo de coisa, que vai trazer divisão, que vai separar os irmãos, que vai trazer ruína, a obrigação da igreja é lançar fora. Provérbios 22, 10. Concluindo, irmãos, eu quero ler com os irmãos, para fechar isso tudo, Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, em contrário à lista de provérbios, é aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. O versículo 3 que já lemos: aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, ou seja, não dá testemunho falso, mantém a verdade, ainda que vai sair prejudicado. E o quinto, para fechar, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Que Deus possa abençoar-nos em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, fique
Fique de pé nesse momento. Vamos agradecer a Deus.